Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e peço a você que assiste esse vídeo até o final, compartilhe, que Deus quer falar com você hoje. Eu quero trazer aqui um assunto. Hoje nós estamos vivendo uma avalanche de doutrina, de ensinamento. Um ensinamento que tem acabado esse tal desse nome que deram ao desengrejado. Incentivando as pessoas a se afastar da igreja, a viver por fora, né? Viver do jeito que acha que é certo. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre esse assunto aqui e peço a você que vá até o final, porque você está pensando que você é igreja, você não é igreja. Você está pensando que você é o corpo de Cristo, você não é. Não se escandalize com o que eu estou dizendo. Eu também não sou o corpo de Cristo. Nem você também é. Eu também não sou igreja. Você vai entender. Vá nesse vídeo até o final que você vai compreender. Aqui em Romanos, capítulo de número 12, versículo 4, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Então preste atenção, o corpo, ele tem muitos membros, e nem todo membro, ele tem a mesma operação. Então com o olho você não pode ouvir, mas você pode ver. Com o ouvido você não pode ver, mas você pode ouvir. Então cada um ele tem a sua função. O versículo 5 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Preste atenção. Nós, como somos muito, somos um só corpo em Cristo. Louvado seja Deus, mas individualmente somos membros um dos outros. Então engatilha este versículo e eu vou agora para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Não é o que você pensa, o que você acha, ou que alguém aparece aí. O nosso fundamento. A Bíblia diz aqui no Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece o que são seu. Então guarde este versículo para você, onde diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece o que são seu. Então o Senhor conhece. Mas espera aí, eu quero começar esta palavra hoje falando sobre o corpo. Você imagina, a Bíblia está dizendo aqui que nós somos um corpo, ou seja, nós somos os membros formando um corpo em Cristo. Então você não é corpo separado, nem eu corpo separado. Nós somos membros que se formam um corpo, cada um com funções individuais. Ou seja, um prega, um canta, um ora. Tem um que não ora, nem prega, nem canta, mas contribui. Está entendendo como é a história? Tem outro que não faz nada disso, mas ele ganha através do testemunho da vida dele. Então eu quero contar uma história aqui, chamar você a atenção sobre uma metáfora. Preste atenção, se você saísse hoje à noite da sua casa a algum lugar, e você lá na frente, você encontrasse um homem faltando uma perna esquerda. E aí você olhava para aquele homem, ele faltava um membro, ele faltava uma perna. Mas ele continuaria sendo um corpo ou não? Ele era um corpo faltando uma perna. Ele era um corpo que ia ter só um pé, só uma perna, mas ia ter o resto dos órgãos. Aí você imagine que faltando um membro, arrancando uma perna sua, um braço, assim mesmo você continua sendo um corpo. Mas agora eu quero lhe chamar a atenção. Se outro dia você sair e você vê uma perna andando sozinho, eu tenho certeza que você vai se apavorar. Se você sair na rua e você encontrar uma perna andando sozinha,
Então, sabe o que significa isso? O corpo, faltando você, ele continua sendo corpo. Agora, você estando desligado do corpo, você não é nada. Você só serve para uma coisa de assombração. Por isso que eu estou contando a alegoria. Aí o diabo, ele tentou, desde o começo, ele vem tentando acabar a igreja do Senhor Jesus. A igreja que é formada por muitos membros que formam o corpo, que é o corpo de Cristo. É a igreja unida. Você não é igreja, você é um membro da igreja. Você não é um corpo, você é um membro do corpo. E se você não está no corpo, você é o quê? Aí o diabo inventou isso. Eu vejo pessoas aí dando doutrina, aí, ensinamento. Tem um homem aí que é muito seguido, aonde ele é tudo contra a Bíblia. O nosso manual e regra de fé é esse livro sagrado aqui. Quem tem ele no coração não tem confusão. Aí pessoas hoje estão vivendo fora do corpo, se desgarraram do corpo para serem decepcionados. Você pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo, que naquele dia vai passar, naquele dia vai passar essa palavra, naquele dia vai passar você. Não se preocupe não, que naquele dia vai passar uma tela com o que você fez ou deixou de fazer. Então hoje o diabo ele está conseguindo muita vitória com isso. Colocaram até o nome dos desigrejados, porque colocou no coração deles que eles não precisam de congregação, eles não precisam de lugar nenhum. Aí eu quero lhe perguntar, lhe fazendo essa alegoria da perna. A perna fora do corpo, ela não é nada, ela vai morrer, ela se desligou do corpo, ela vai secar. Mas o corpo, sem aquela perna, ele sofre, mas sara e continua sendo corpo. É porque você está sendo enganada e enganada. Você não é corpo, você é membro. Então, se você é membro, você tem que estar ligado. Por isso que ele disse, Jesus ele é a videira, você tem que estar ligado, não é? Então, do mesmo jeito é o corpo. Aí, ora, o diabo, ele inventou isso e com isso ele tem conseguido as igrejas cada vez sair mais pessoas. Porque a doutrina no passado era para você não fazer como os demais, deixando a congregação. Ou seja, aquilo se falava justamente do corpo, da congregação de Deus. Aí você sai, vai para casa, vai-se embora, vive falando mal das igrejas, mal dos dirigentes, igreja nenhuma presta. Se você for corpo ainda, irmão, e os que estão ligados, não, pense nisso. E naquele dia do juízo final, quando você vê cair o juízo, você vai ficar zangado com aquelas pessoas que lhe ensinou errado, que lhe tirou da doutrina. Então você não é corpo, eu não sou corpo, você não é igreja, eu não sou igreja, nós somos membro da igreja, nós somos membro do corpo de Cristo. Por isso que você é doutrinado, o congregado e o membro. Então você sendo um membro do corpo de Cristo, você tem que estar ligado com o corpo de Cristo. E preste atenção nisso. A perna sem o corpo não é nada, e o corpo sem a perna sobrevive. Você não vai ver uma perna aí andando, ela tendo vida, de maneira alguma. Então pense nisso, você não pode viver afastado, desligado do corpo, do jeito que você acha que você está certo. Preste atenção outra coisa, lá no livro de Atos, quando o anjo desceu ali para falar com Cornélio, para dizer que tinha chegado à presença de Deus, as obras que ele tinha feito, o desejo que ele tinha de conhecer Jesus, as esmolas, né? A benfeitoria que ele tinha feito. Mas aí ele disse que o pastor Pedro, que era o pastor da região, estava em Jope, estava na casa do curtidor de couro.
estava ao beijo da praia, Deus sabia tudo, até o endereço, e disse para o anjo disse a ele, para que ele mandasse chamar, que ele diria o que fazer. Não se engane não, eu cheguei agora numa cidade do Maranhão, chamada São Benedito do Rio Preto, para me fazer um culto lá na casa de uma senhora, que ela tinha feito um voto com Deus sobre uma filha, e aí ela queria fazer esse culto de ação de graça, e ela me esperou até eu ir daqui do Ceará, até eu chegar lá para nós fazer esse culto. Nós fizemos esse culto agora sábado passado, mas eu primeiramente procurei o pastor da região, o pastor Paulo, louvado seja Deus, das Assembleias de Deus. Procurei lá do bairro Miguel Fernandes, e aí procurei o pastor Paulo, falei a ele, pastor, eu queria, mas por que o senhor não é pastor? O povo queria que o senhor fizesse aquele culto, mas eu procurei o pastor da região, o pastor Paulo. Se você fizesse isso, você ia descobrir como a sua vida era diferente. Então eu não desrespeitei o pastor da região. Você pode viver do jeito que você quiser, ou eu, porque nós vamos dar de conta um do outro. Mas eu procurei porque eu tenho um respeito. Pode até quem quiser não me respeitarem, mas o que importa é eu respeitar. Procurei o pastor da região, falei para ele se ele poderia, e fui para um culto de quinta-feira. Colocaram eu para pregar, depois eu falei para ele, ele disse, não pastor, nós vamos lá. Foi um dia de muita chuva, mas ele chegou já mais tarde do horário do culto, ele e a esposa, trazendo a caixa de som, microfone, e ali dentro d'água, aquele aguaceiro, pouco tempo chegou uns irmãos debaixo de chuva também, com água no meio da canela, e aí fizemos aquele culto maravilhoso, e ali quando terminou aquele culto, houve 11 vidas para Jesus, entendeu? Aquela casa todinha se reconciliou com Jesus, uma vida que já tinha e mais 10, então 11 vidas naquela casa. Sabe por quê? Porque houve união, porque houve ligação. Aquilo que está ligado na terra, estará ligado no céu. Aquilo que tu desligar, está desligado. Então, se tu estás ligado no corpo, tu tem mais poder, tu tem mais força. Se tu te desliga do corpo, se tu for um braço, tu vai morrer. Se tu for uma perna, tu vai morrer. Mesmo que tu seja a boca. Hoje é só que nós enxergamos por aí a boca do corpo que pregava, que cantava e que orava, hoje só chorando e dizendo, eu fazia isso, eu era usada. Sabe por quê? Porque distanciou-se do corpo. Um membro fora do corpo não poderá ter vida. Você pode teimar, você pode ter raiva, fazer o que você quiser, mas vai morrer. Morre mesmo. E esse foi o meio que o diabo encontrou em espalhar a igreja, em tirar, ou seja, desmanchar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então a porta, ela não é ataque, ela é defesa. Então ela constrói uma barreira, ela fecha ali aonde Jesus abriu. Aí a Bíblia diz que ele abre uma porta onde ninguém pode fechar, mas você pode. Eu aprendi isso com os anos de fé, que Jesus abre uma porta na minha vida que ninguém pode fechar, mas eu mesmo posso fechar. Então 2023, eu profetizei, eu falei sobre a época do coronavírus, ninguém deu atenção. Eu falei sobre a carestia que vinha, ninguém dá atenção. Eu falei sobre a fome, ninguém vê falar nisso. Presta atenção o que está vindo aí agora, presta atenção. Mas aqueles que estiver ligado com Deus, aquele que crê que Deus é o Senhor, mas precisa você estar ligado. Então volte, você que se desligou, volte, se ligue ao corpo novamente, vá se unir, vá orar, vá viver, porque o corpo unido, ele é uma força. Você já viu quando o gavião, ele quer pegar um pintinho, ele sabe
que a galinha é muito valente. Tem uma galinha ali no meu terreno ali, que é umas feras. Um dia desse eu vi ela dar um voo, eu vi ela se agarrar com um carcará, e aí eles subiram voando, agarrado ali os dois. Ainda bem que o carcará soltou ela abaixo ainda, porque se ele tem levado às alturas, eu não sei o que acontecia com ela. Mas uma galinha defendendo ali o seu filhote, né? Uma fera, se transforma, vamos dizer, parece um leão, aquela galinha. Mas espera aí o inimigo sabe que a galinha é daquele jeito, aí ele fica de tucaia por fora, esperando que o pintinho se afaste dela. Então ali o pinto vai se afastando e ela vai e chama, cococó, cococó, ela está dizendo, venha para cá para perto que eu lhe protejo. Mas ele piripipiu, pipipiu, sabe o que é que ele está dizendo para ela, para sua mãe? Não tem perigo algum, eu estou certo, tá bom aqui. E ela cococó, cococó, vem para cá. E ele responde lá, quando pensa que não, que o gavião calcula que a distância que ele está da mãe, como ele é rápido, ele dá um voo rasante aqui e pega aquele pinto e ele fica só nas garras dele piando e aquela mãe louca sem poder fazer nada. Ei, Deus só pode fazer alguma coisa por você se você quiser. Você já leu na palavra dele que a simbologia dele como uma galinha para acobertar você, para o proteger, mas ele só protege se você estiver perto. Você lembra do Salmo? Você lembra do Salmo que diz que bem-aventurado aquele, né? Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a força do Onipotente. Você só pode desfrutar de uma sombra de uma ave se você estiver perto. Você só pode desfrutar do refrigério, do ar, se você estiver próximo, um ar-condicionado ou do ventilador. Longe não, então você só pode ser guardado, então volte. Vamos voltar sim, vamos deixar o diabo com as doutrinas dele para lá e vamos voltar para o firme fundamento de Deus. Vamos voltar sim, porque ele quer enganar você, ele quer nos enganar que não precisa mais nós se unir, não precisa mais nós se organizar. A união é tão grande que aqueles discípulos na época, jurado de morte, procurado, eles se reuniu nas cavernas. E por que que cada um não ficava no seu lugar? Não, ele se reuniu nas cavernas. Você já perguntou por que que o Senhor Jesus mandou aquelas 7 cartas às igrejas? Por que que ele não mandou escrever a casa de fulano, a casa de ciclano? Não, ele mandou as 7 igrejas. Mas tem pessoas aí, a Bíblia é um livro espiritual. Por isso que quando você estuda hermenêutica, aí você vai entender o contexto da palavra. Quando você estuda exegese, aí eles vão dizer que não precisa, é para você não entender, para eles lhe enganar. Eles mesmos que estão com essas doutrinas, eles não entendem. Eles não entendem isso aqui da sua união. A união, a ovelha unida. A ovelha unida, você sabia que num frio bem grande, as ovelhas se reúnem, elas tudo ali se encostam uma nas outras, para elas sobreviver ali o frio. Eu pesquei muito, eu lembro que no passado, a gente pescando à noite, não tinha onde a gente se guardar, e aí caiu uma tempestade de chuva, muita água. O que a gente fazia? Se sentava ali numa coisa no chão e se encostava um outro ali, nós ficava perto um dos outros, mesmo na chuva, mas nós conseguia o vapor de um corpo para o outro se manter ali sem uma hipotermia. Então, é desse jeito que nós vamos sobreviver, se unindo, porque você pode esperar que coisa está vindo aí. Eu depois vou fazer um vídeo aqui, eu não vou entrar nisso agora, senão eu ia lhe dizer, você está vendo o que está vindo aí para você, né? Você esperava uma coisa, mas eu não, porque eu tenho visão. Eu não esperava outra coisa, eu não sei isso não, porque Deus já tinha me avisado. Então nós precisamos estar unidos uns com os outros, unidos com Cristo, o corpo unido. Então preste atenção, é mentira do diabo que você não é corpo, é mentira do diabo que você
é igreja. Por isso que você está desmembrando, está indo para acolá, e você é igreja onde você estiver. Não, você é um membro da igreja. Eu sou um membro da igreja, eu sou um membro do corpo de Cristo. E você também é um membro. Então volte, se ligue ao corpo, porque o corpo sem você, ele é corpo, e você sem ele não é nada. Olha o que é que o inimigo usou. E as avalanches de doutrina aí cada vez mais segue, cada vez o povo mais segue eles, porque é mentira. Aquele que está pregando a verdade, esta palavra, e você vai ver, se você nunca teve uma experiência com Deus, peça a Ele que você quer ter uma experiência com Deus. Você quer ter uma experiência com Ele, peça a Ele que Ele vai lhe dar uma experiência. Quando você tiver uma experiência própria, você não vai ter dúvida. Sabe por que você tem dúvida hoje? Porque você não guardou a palavra dele no coração. O inimigo veio e comeu a semente. Que tinha pessoas que 30 anos viviam no ministério, hoje diz que graças a Deus que foram livres. O diabo está lhe enganando. Ele está lhe enganando. Você está livre de quê? Você agora saiu, o jugo de Jesus ele é suave. O homem é quem faz pesado porque não quer de bom grado. Ele serve a Cristo obrigado. Ele serve a Cristo de má vontade. Mas quando você serve de boa vontade, tá aí, eu não prego o evangelho por dinheiro. Nunca inventei nada para arrumar dinheiro. Eu estou aqui no Maranhão, nos interior. É o contrário, eu ando aqui, eu não recebo oferta, eu não quero oferta. Um homem falou em me dar uma oferta, eu botei dentro da sauna deles e vim embora. Sabe por quê? Porque abasta, eu não vou levar nada daqui não. Você me vê só de terno pregando, foi Deus que me abençoou com isso, porque eu fui um alcoólatra acabado na sarjeta. Aí pedi a Ele, Deus, se o Senhor me abençoar, me ajudar, eu queria todo o culto me vestir bem para o Senhor. Aí então hoje eu me apronto, quando eu estou me aprontando, eu estou aqui numa casa sozinho no Maranhão, aqui numa casinha aqui. Aí eu vou, tiro minha barba, tomo o meu banho, me ajeito, aí estou aqui pregando essa palavra, porque eu me ajeito para o meu Senhor. Então valorize o corpo de Cristo, valorize e volte, se ligue ao corpo, que nós juntos nós vamos vencer. Nós vamos derrotar mais essa época na igreja, essa época difícil que nós vamos passar e já estamos passando. Então compartilhe esse vídeo no nome de Jesus e tire essa palavra do seu coração de desengrejado, que eles inventaram e criaram uma doutrina, o desengrejado, para incentivar você a ficar em casa, e quando for um dia você vai se decepcionar. Então volte sim, volte para o corpo e vamos juntos vencer esse inimigo. No nome de Jesus, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Amém.